Oi, oi, gente, bem-vindo a mais um Gente que Conta. Eu sou a Vitória Oliveira, CEO da Conectab e host desse podcast. Ao meu lado, ele que é meu amigo, especialista do mercado de contabilidade, mentor, investidor anjo, Roberto Dias Duarte. Muito bem, que tá sem voz. Que está sem Mais um voz, dia. é importante dizer. Mas a gente vai traduzindo ele aqui na conversa. Certo, Roberto? O pensamento fala alto. O pensamento fala alto. É isso. E, como convidado, ele, Alexandre, sócio da Numeric, empresário da contabilidade, que hoje vai conversar com a gente sobre o lado difícil de gestão de pessoas. Obrigada, Alexandre, por estar aqui, por dividir com a gente aí seu conhecimento, sua experiência. Muito feliz de bater esse papo com você. Obrigado você pela Vitória pelo convite. Legal. Queria que você começasse aí contando pra gente um pouquinho sobre a Numeric, o que vocês fazem lá, o tamanho do time, como que tá hoje. A Numeric nasceu há 16 anos atrás, era somente eu e uma secretária. Eu tenho uma carreira que ela se iniciou um pouco mais de 30 anos. Eu comecei na KPMG, numa Big Four, fiquei lá por uns 6 anos. E em um dado momento da minha carreira eu achei que fazia sentido eu sair da consultoria. Aí passei por algumas empresas, todas elas multinacionais. E também depois de um certo tempo eu senti que eu não queria mais ser nada. Cansei de ser C-level, não quero mais. Eu achei que fazia mais sentido ter vários patrões e não apenas um. Eu acho que sentiria mais satisfeito e de uma certa forma mais dono do meu destino. E aí, 16 anos atrás eu resolvi empreender e daí surgiu a firma. Como comentei, no início eram só 2 pessoas e em algum momento a gente cruzou com um escritório português, foi meio por acaso, pelo networking. E aí foi o ponto de inflexão onde a gente começou a crescer e atender pequenas empresas de capital estrangeiro. O que combinou bastante com a minha experiência anterior, sobretudo no mundo da consultoria, porque a gente basicamente estava levando aquilo que a gente tinha conhecimento e know-how para as grandes empresas, levar para as pequenas empresas. E aí o negócio começou a dar certo, começou a funcionar. Hoje em dia nós temos aproximadamente 600 clientes e a equipe conta com 72 profissionais nesse momento. Legal. E você, então, teve uma super escola de gestão de pessoas, né? Vindo de uma Big Four, que tem uma hierarquia bem estruturada e, pelo Mas menos, você né? olha pra ele e acha que ele começou assim, né? Pergunta como que ele se envolveu no mundo da contabilidade. Como que você se envolveu no mundo da contabilidade? E eu acho que foi desde criança. Na verdade, isso tem a ver com a minha história, minha história de vida, que é bastante particular, vamos dizer assim. Eu tenho uma origem bastante humilde. Minha mãe era uma pessoa que todos os meses ela parava e fazia o orçamentozinho dela para ver como é que ia chegar o mês, ou como ia terminar o mês, né? E era aquela dificuldade e outra coisa, meu pai tinha uma outra família, então era aquela coisa de ser o outro, né? E isso fazia com que desde pequeno eu tivesse muita preocupação com dinheiro, com número. E aí esse primeiro contato era ajudando a minha mãe a fazer o orçamento doméstico dela. Então a gente sentava, discutia, via como que era, o que dá para cortar esse mês, o que dá para postecipar. E aí eu fui naturalmente gostando de número, Legal. né? Tanto é assim que quando chegou no segundo grau, eu já sabia o que eu queria fazer.
E eu já era um cara apaixonado por economia, né? Acho que toda vez que aparecia o Jornal Nacional, o que me fazia prender a atenção eram as notícias econômicas, o que vai acontecer com o país, como é que está a inflação e não sei o quê, como é que serão os reajustes, o reajuste de aluguel. Falar em aluguel, isso também fez parte da minha infância, da minha juventude, né? Porque naquele Brasil hiperinflacionário dos anos 70, dos anos 80, a grande preocupação era quando termina o contrato de aluguel, vamos ver se esse reajuste vai ser suficiente para o salário de casa. E às vezes não era. Então, naquela de não vai dar para manter esse contrato, a gente tem que buscar outro lugar para morar. E aí, com isso, eu mudei de cidade, mudei de bairro, mudei de estado. E isso fez com que mudava de escola também, né? Toda hora mudava de escola. Mas aí, olhando para trás, eu acho que isso foi muito enriquecedor para mim, porque eu estava acostumado já a mudança de ambientes, a mudar de amizade. Tem um lado ruim também, né? Que você não cria tanto vínculo com as pessoas, não são vínculos duradouros, né? Mas fez com que eu tomasse contato com diversidade, né? Tinha ano que era um pouquinho melhor, então eu estudava numa escola melhor ou num bairro melhor. Tinha ano que era um pouquinho pior, então regredia um pouco. E isso foi legal para... Os desafios, acho que ele acaba sendo ali a primeira escola, né? A vida real, a infância, o desafio do dia a dia é a nossa primeira escola e desenvolve muita gente como empreendedor, como líder. O que eu aprendi desde cedo foi lidar com as diferenças, né? Então... Você aprendeu o lado difícil de gestão de pessoas desde criança. É verdade. Isso, para falar a verdade, há pouco tempo que eu acho que eu me dei conta disso. Obrigado, aliás. A gente não enxerga quando chega lá na frente. Mas isso eu acho que foi importante, né? Acho que na construção do meu caráter, eu acabo utilizando isso depois profissionalmente. E aí, quando eu entrei na universidade, e aí eu tive a oportunidade de ser trainee, né, numa Big Four, aí tudo aquilo começou a fazer muito mais sentido para mim, né? Eu comecei a entender que aquelas experiências anteriores de multicultura, pluralidade, etc., era, no fundo, uma vantagem que eu tinha, né? Então, eu sempre tive muita facilidade para lidar com todos os níveis. E, sobretudo, quando... ainda mais naquela época, né? Algumas décadas atrás, o papel do auditor era um negócio meio chato, né? Você é o chato da história. É o cara que vai lá arrancar informação, é o cara lá que vai... Quando chega na empresa, a empresa já... O cara a galera te olha já torto, olha... né? Chegou o vilão. Chegou aquele cara chato que vai mensurar o meu trabalho, que eventualmente vai descobrir um erro que eu cometi, isso pode dar algum problema para mim e tal. A gente era encarado dessa forma. Hoje em dia eu acho que nem tanto, né? Mas eu desenvolvi um jeito, né? Que para mim era meio natural de conseguir arrancar a informação ou o dado ou um relatório. Eu não tinha dificuldade para isso, né? E isso era de qualquer nível. Se eu estava falando com um estagiário, eu estava falando com o presidente da empresa, para mim era a mesma coisa. E aí uma coisa que eu posso dizer, né, de como lidar com pessoas, o que também foi muito, muito legal, essa experiência da Big Four,
tem a ver com método, com metodologia. No caso de uma Big Four, de fato parece uma organização militar, né? Você entra como trainee, que é mais ou menos como um soldado, né? E aí você vai, com o passar do tempo, vai passando de patente, né? Então, no começo no ano seguinte você já é cabo, né? Depois mais pra frente você vira tenente. Mas existe um glamour nessa jornada, né? Pelo menos se vende um glamour, porque é bem disputado a entrada hoje para uma Big Four. De fato e o que acontece? Olhando para trás, eu sou muito grato pelas experiências que eu tive, sobretudo essa experiência na Big Four, porque eu vi que eu antecipei muita coisa que talvez eu tivesse que ter anos de faculdade, ou MBA, ou etc. E eu vivenciei isso na prática. Talvez... E entendo também que os salários menores de início de carreira fazem sentido em função do investimento que essas firmas fazem nesses profissionais, né? Porque eu me recordo que nós tínhamos treinamento dos mais variados, de oratória, de dress code. Você imagina 30 e tantos anos atrás você ter treinamento de dress code, como você tem que se vestir, naquela época, né, se o paletó escuro combina com a sua tom de pele, a gravata, que tipo de sapato e tal, porque você ia visitar empresas de fato glamorosas, né? Imagina, eu era um garoto de 21, 22 anos e eu chegava lá na sala da diretoria da Mercedes-Benz, da Siemens, da Panasonic, todos os clientes que eu atendia naquela época. Então você tinha que ter uma imagem, tinha que ter um comportamento, até para que o seu auditado, primeiramente, te respeitasse, né? E segundo, cooperasse com você, porque se você não tem a cooperação do auditado, você não vai conseguir fazer seu trabalho. Então, essa história do glamour tem a ver mesmo, porque você vai ser treinado para falar com pessoas que talvez em outras experiências nesse nosso mundo contábil você não vai ter. Ou pode até ter, mas talvez vai demorar muito mais tempo. Então você concentra toda essa carga de conhecimento num espaço muito reduzido de tempo, né? E isso é muito valioso. Eu até hoje penso assim. Inclusive, se o meu garoto, meu filho, quiser escolher essa profissão, eu vou falar muito para ele que tente começar por uma Big Four, porque realmente é uma escola... Uma baita de uma escola, né? Para muitas coisas. Legal. E eu queria entender um pouco do contexto da Numeric. Como que vocês medem desempenho hoje lá dentro? Então, existe o começo e ultimamente, vai. No começo, era algo um tanto quanto empírico. Eu acho que a mensuração estava muito mais no feedback dos clientes do que propriamente a gente mensurar isso de uma forma sistemática, né? Com o passar do tempo e com o crescimento da firma, eu percebi que eu precisava de ajuda. E era absolutamente impossível você fazer gestão de pessoas sozinho. A não ser que seu dia tenha 48 horas, né? E, infelizmente, é 24 para todo mundo. Então, depois de algum tempo, eu contratei uma consultoria para ajudar a fazer gestão de pessoas. E foi interessante também, porque a gente acaba percebendo depois que, para além da questão do comportamental, que eu acho que é uma coisa que
não é muito a minha praia, ou talvez não seja muito a praia dos empresários contábeis, né? Porque tem muito a ver com psicologia, com lidar com as pessoas, e não é todo mundo que tem esse skill, né, nesse nosso mundo. Mas aí, quando a gente contrata aquela consultoria, a gente começa a perceber que gestão de pessoas também tinha a ver com KPIs. Com número, tem tudo a ver com número. Né? Então, o que tem sido feito foi, primeiro, começa com uma pesquisa de clima. Né? Vamos entender como é que está o clima do time. E aí tem uma mensuração. Aí depois dessa mensuração, a gente começa a ver também quais são as principais queixas, e daí se trata de montar um plano de ação para mitigar essas questões que estavam incomodando a equipe. E aí começa a se montar alguns treinamentos para os líderes, primeiramente, e depois para o resto do time. E isso envolvia basicamente treinamento de como dar um feedback para o seu colaborador, como extrair também da mesma forma o feedback deles para conosco, porque isso é um exercício que não é só top-down, é bottom-up também. Sim. A gente tem que entender quais são os anseios do time, mas obviamente isso tem que estar alinhado com a cultura da empresa. Não adianta a gente pender apenas para um lado, não pode ser nem apenas para o objetivo capitalista, que no final do dia todo mundo tem que ter lucro, senão não existe negócio, né? E por outro lado também não pode ser algo que não tem a ver com os valores da empresa ou que destrua valor. Entenda-se como valor não somente os custos ou o resultado, mas a imagem da empresa, reputação, né? A reputação é uma coisa muito importante no nosso meio. A gente vende serviço, mas a gente vende reputação. Às vezes um mau trabalho, ou um erro que você comete, ou a forma como você trata o seu cliente, ele pode fazer um grande estrago na nossa imagem. Exato. Um problema reputacional para uma empresa de serviços é uma coisa muito, muito grave. E isso, nesse trabalho de RH, que agora tem sido uma constante, né, virou uma coisa recorrente, muito desses treinamentos tem a ver com como atender um cliente, como não criar uma crise desnecessária, como estar alinhado com os nossos valores, esse tipo de coisa. Eu quero até dar ênfase em duas coisas que a gente falou aqui, desmistificar um pouco desse assunto gestão de pessoas. A primeira é que RH está relacionado totalmente com o número, né? Sim. Que eu acho que por muito tempo se falava em gestão de pessoas como se fosse arte, né? Como se fosse uma coisa muito... Como se fosse uma clínica psicológica. Psicologia, uma coisa mais abstrata. E não tá totalmente focada e relacionada com a tua estratégia de crescimento, com a tua estratégia de negócio. Então, primeiro de tudo pra entender de gente... E todo mundo que me pede conselho, tô pensando em fazer RH. Aí, geralmente, assim, porque eu não gosto de número. Aí eu falo, então, querido, você vai ser um péssimo RH. Porque pra você entender de gente, você precisa entender de número, porque você vai trabalhar o tempo inteiro com os principais KPIs, com número, com estratégia mesmo. Então, para fazer gestão de pessoas, precisa entender de número, de negócio, não só de gente em si, como as pessoas acham. Então, RH é número sim. E acho que o segundo ponto você falou muito bem, tem muita ferramenta para isso, né? A ferramenta é essencial, então não é só dar um feedback, né? O que é
quais são as técnicas que a gente tem de feedback para deixar o processo mais fácil, porque se a gente tem mais dificuldade, às vezes, para se comunicar ou para, de fato, falar coisas difíceis, geralmente, então a gente precisa de técnica para facilitar esse processo. Eu mesmo, quando vou dar um feedback que precisa ser um feedback mais duro, eu estruturo isso, às vezes até escrevo, para não deixar de falar da forma correta, da forma que precisa ser dito, pra gente não perder a essência daquilo que a gente tá fazendo naquele momento. Eu queria entender um pouco, assim, entrando um pouco mais na intimidade, né? Abrindo um pouco mais a porta da cozinha, assim. Feedback difícil, né? Me conta aí, já teve que dar? Como que é pra você como gestor fazer isso? Tem um certo preparo? Como que você enxerga? É um trabalho feito em conjunto e também é feito de uma forma respeitando a hierarquia da forma que eu aprendi lá atrás, né? Então, quando eu tenho que dar um feedback, eu vou dar ou esse tipo de conversa um pouco mais difícil, eu só vou fazer isso com gerentes e no máximo supervisores. Dos coordenadores, por exemplo, quem vai fazer isso são os gerentes. E assim por diante até o coordenador que vai falar com o analista. E os analistas também são treinados a passar feedback aos trainees, aos auxiliares, né? Então, isso funciona de forma escalada. Obviamente, quando no meu caso, é um negócio um pouco mais complicado, né? Porque a gente está falando com um líder também. E aí é alguma coisa que eu diria para você que é difícil de ser feito quando é um feedback negativo, mas normalmente nunca vai ser uma surpresa. Por quê? Quando alguma coisa não está funcionando bem no dia a dia, você dá os seus micro feedbacks, né? E eu pelo menos faço isso muito, de pelo menos ter 10 minutinhos de conversa com os meus gerentes todo dia. Nem sempre dá para fazer todos os dias, mas pelo menos um deles, 10 minutos eu faço. É perguntar como andam as coisas, é falar de algum projeto importante que está em andamento, alguma coisa que está por vir, e também, obviamente, de falar alguma coisa que não está legal ou que poderia melhorar, alguma reclamação de cliente. Você sabe que na nossa firma a gente é muito ligado à satisfação do cliente. Eu acho que isso vem antes de qualquer coisa. E isso mede muito o desempenho, né? Da própria empresa. E por falar em conexão com números, uma das métricas que a gente tem lá é o NPS, porque para cada ticket aberto, quando esse ticket é pelo modo eletrônico, né, a gente sempre estimula que o cliente dê uma nota, né? E depois, obviamente, a gente vai mensurar isso. E quando você tem um NPS... E, obviamente, a gente faz o benchmarking entre essas notas dos colaboradores. Quando você tem algum desvio padrão, é o momento de a gente entender o porquê está acontecendo isso. Mas aí, voltando um pouquinho, quando essa conversa acontece com o gerente, na verdade, vai ser a soma das pequenas coisas. Então, eu entendo que, normalmente, não vai ser alguma novidade, né? Alguma coisa que está acontecendo, mas que os micro feedbacks não estão surtindo o efeito desejado. É muito difícil você ter uma surpresa, mas numa entrevista mais complicada, vai ser algo bastante objetivo, né? Até em função dessas conversas anteriores, e aí você sempre tem alguns caminhos, né? Você tem um caminho de tentar melhorar o gap existente, você tem o caminho de, se a coisa está bem,
manter o que está bem e tentar melhorar. E às vezes você tem o caminho do desligamento. E esse caminho nunca é o caminho. Eu acho que é importante a gente enfatizar que desligar alguém nunca é o que o empresário quer. Não. Muito pelo contrário, porque um desligamento é muito custoso para a empresa, né? A gente já investiu contratando, já investiu treinando, desenvolvendo. O processo de desligamento em si tem o próprio custo envolvido, porque a gente depois vai repor aquela posição. Então, é um processo que a gente nunca quer chegar lá, né? Eu acho que é importante as pessoas terem isso claro. A gente sempre quer fazer dar certo. E o que eu falo para os meus liderados também, assim, enquanto eu tô te dando um feedback, significa que eu tô acreditando em você. Porque ninguém perde tempo dando feedback para alguém que a gente sabe que não vai funcionar, que não vai valer a pena. Então, se você tá tendo um feedback que eu falo de mudança de rota, que é o famoso feedback negativo, mas eu gosto de brincar que feedback negativo não existe, porque feedback é sempre um presente, e quando a gente entende que feedback é um presente, independente do conteúdo dele, isso muda o nosso mindset, mas quando a gente tem aquele famoso feedback de mudança de rota, significa que a gente tá tendo a oportunidade de mudar, tem alguém acreditando na gente, tem alguém querendo mostrar um caminho pra gente seguir, e a gente tem que receber aquilo como uma oportunidade, porque quando a gente já nem acredita, a gente nem, já cansou, a gente nem deixa, sabe? Deixa, uma hora eu recoloco essa posição e quando eu falo estranho quando seu chefe não tá falando nada, porque se não tiver falando nada, ele já tá pensando em te recolocar. Eu acredito nisso totalmente. A gente fala isso quase todos os dias, né? Você só dá bronca em quem você está interessado. Se você não está interessado, você não vai falar nada, porque já perdeu o interesse. Exato. E brincar também, você só brinca com quem você gosta. Se você não gosta, você não vai fazer brincadeira. Exato. Né? Então, mas quando chega nesse ponto do desligamento, normalmente é um processo que não vai ser novidade, né? E é bom que não seja, né? Quando é novidade é porque a gente falhou como líder. Concordo. Se a pessoa pega completamente desprevenida, é que a gente não deu o feedback necessário, não mostrou que estava errado. Concordo. Então é a isso gente mesmo. falhou como líder. E aí a gente tenta fazer com que isso seja um processo mais, primeiramente, profissional possível, né? Tem que ser algo profissional. E normalmente quando isso ocorre, a gente também tem que ter, na medida do possível, fazer isso de uma forma humana, né? E preferencialmente tentar indicar esse profissional para uma outra empresa, para um cliente seu, no seu networking, fazer essa alocação, tentar realocar. Porque não é que não funcionou com a gente, não poderia funcionar com outras pessoas, né? Eu, sempre que possível, eu tento fazer isso. Legal. E o outro lado também da história, né? A gente tá falando do lado difícil, mas vamos abrir um parênteses também para falar de feedback de reforço de comportamento, né? Que também é muito importante para que o comportamento correto continue existindo. Como que acontece isso lá dentro da Numeric? Se vocês têm isso dentro da cultura de reforçar o lado positivo das coisas acontecendo, de comemorar junto, como que isso funciona lá também? A gente tem algumas coisas da firma que é o seguinte. Primeiro, a gente tem grupos do WhatsApp. Tem um grupo geral, depois tem um grupo de coordenadores e tem um grupo um pouco mais restrito. Mas, normalmente, quando a gente comunica um grande elogio do cliente, normalmente, a gente distribui isso como um reforço de feedback positivo. Aliás, hoje mesmo eu fiz isso. Legal. A gente tinha um cliente... A gente tem. Tinha não, pelo amor de Deus. Tem, tá lá ainda. A gente tem um cliente que é um cliente que começou recentemente, mas é um cliente que demanda bastante. É um cliente que tem
solicitações muito artesanais, muito diferentes para atender a matriz na Europa. E ele vai sempre requerindo novos relatórios ou novas informações a cada mês. E eu vi que quem estava atendendo anteriormente não estava conseguindo dar uma satisfação ou deixar o cliente mais satisfeito. O que eu fiz foi pivotar. Falei assim, espera um pouquinho, deixa eu pegar um outro profissional, né? Chamei, expliquei a situação, falei assim, olha, o cliente está um pouco aborrecido, ele não está recebendo a informação do jeito que ele quer. Por outro lado, está tendo um certo desgaste em quem está atendendo. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui, né? Vamos mudar a equipe, mas você vai conduzir esse processo. E aí a gente fez algumas estratégias, né? E aí entregamos o reporte no prazo, porque tinha esse problema também, não estava saindo no prazo, né? Estava tendo muito retrabalho, na verdade. E aí o que eu orientei foi o seguinte, vamos tentar fazer um trabalho aqui não preditivo, vamos fazer preventivo, né? Vamos desenhar para ele uma outra possibilidade para que a gente ganhe tempo e ao mesmo tempo ele fique satisfeito, mas que a gente cumpra o prazo. E a gente fez um trabalho de, 2 semanas, trabalhando até mais tarde, para que a gente conseguisse chegar nesse mês de entrega em dia e sem reclamação do cliente. Foi feito dessa forma e aí depois o gerente mostrou para mim uma print da tela do cliente, parabenizando pela entrega, dizendo que não tinha nada para ser ajustado e que ele estava muito satisfeito com a nossa entrega e era isso que ele queria. Ele mandou isso só para mim, mas o que eu fiz foi reprintar e dar parabéns a toda a equipe para que todo mundo saiba um case de sucesso. Porque eu acho que esse tipo de coisa contamina por bem. Exato. E isso a gente, até abrindo um parênteses, a gente chama de gift work dentro da estratégia de RH. E gift work é um conceito até novo, atual, e esse nome foi dado pela GPTW, que é a empresa responsável por dar aquele selo de qualidade das melhores empresas para se trabalhar, onde as Big Four sempre estão dentro. E a GPTW, ela chegou neste conceito porque como elas começaram a estudar as melhores empresas para se trabalhar, elas enxergaram que elas tinham um denominador em comum, que era uma coisa que não tinha nome. E aí elas apelidaram de gift work, que na tradução seria um presente de trabalho, mas que no conceito atual significa um presente que ele não é monetário, ele não tem valor, mas a pessoa se sente presenteada dentro do trabalho. Então, é um feedback de reforço de comportamento, é uma comemoração na frente das pessoas, é o tal do bolinho de aniversário, o Google aplica isso muito bem, uma Magazine Luiza aplica isso e um escritório de contabilidade pode aplicar isso, porque o custo ele é completamente baixíssimo, às vezes até zero, mas tem um alto valor para quem recebe. Então, quando você elogia na frente de todo mundo, isso é um gift work. E faz a pessoa se sentir cada vez mais... Remuneração emocional. Uma remuneração emocional, exatamente. E isso é o que faz a pessoa se sentir pertencente a uma cultura. Então, a gente tá falando do lado difícil, mas também é difícil você prestar atenção nas coisas que deveriam ser fáceis, né? Então, a gente às vezes esquece, mas é só... Eu já dei um treinamento para líderes e falei, né, sobre gift work, e aí falei assim, gente, às vezes é um elogio, nossa, muito bom, sabe? É uma coisa simples que você adapta no seu discurso, no seu dia a dia, num grupo de WhatsApp que seja, e já faz uma diferença enorme para quem recebe. E lá na Conectável, a gente tem um grupo também de WhatsApp, a gente comemora cada sim feito pela plataforma, e aí parece uma coisa boba, né? E cada vez tem ficado até já tem que pensar como fazer, porque tá ficando inviável, porque é muito sims durante o dia, mas toda vez que sai um sim, a gente mais um sim, aí todo mundo, high five. Quando era no presencial, as pessoas levantavam, inclusive, para comemorar. Hoje é no WhatsApp, comemora, e a gente até falou isso, tem gente que fala, que é alguma cultura infantilizada, mas a gente, se isso é ser infantil, a gente é infantil mesmo, porque a gente gosta de comemorar. E olha que engraçado, no começo as pessoas mandavam, cada um responsável pelo seu sim. Então, a vendas fechou um contrato, então mandava lá, mais um sim na área de vendas.
vendas. E as pessoas comemoravam. E aí as pessoas começaram a reparar a forma que eu comemorava. E eu nem sabia disso. E aí me deram um feedback assim, porque quando fulano manda o sim, sua comemoração é mais longa do que com ciclano. Eu falei, gente, até isso as pessoas reparam. E aí você como gestor tem que perceber até esses detalhes, porque as pessoas elas estão o tempo inteiro querendo esse reconhecimento. E às vezes, não, eu nem reparava nisso. Às vezes eu tava no meio de uma reunião, então era que legal. E aí no outro tempo eu tava com mais tempo, que ótimo. E as pessoas elas querem esse reconhecimento. Então a gente precisa entender também, a conhecer o nosso time e entender como que eles querem receber esse reconhecimento. Porque às vezes o reconhecimento para um é o aplauso, mas para outro ele odeia o aplauso, ele quer algum outro tipo de reconhecimento também. A gente entende que ao fazer isso, a gente cria uma competição saudável, porque da mesma forma que esse profissional recebeu um parabéns, missão dada, missão cumprida, é assim mesmo e tal, outros profissionais talvez vão querer fazer a mesma coisa. Então, esse reforço positivo é alguma coisa que contagia para o bem. Exato. É uma competição que você acaba criando e eu não vejo nenhum mal nisso daí. Ao contrário, eu acho que é uma coisa positiva e contagiante. Pode inspirar, né? Às vezes tem um que tá se sentindo incapaz e o outro consegue ver, olha lá, ele conseguiu, então eu vou aqui continuar que eu vou conseguir o meu também. Você falou algumas coisas que a gente pratica lá também. Todo último dia útil do mês, você tem o bolinho de aniversário com os aniversariantes do mês, que é uma meia hora de confraternização, mas é bacana isso daí, né? Cria um clima legal, Sim. Todo mundo espera o famoso bolinho de morango, né? Algumas datas a gente faz também algum evento para unir a turma. De um tempo para cá, o trabalho lá não é mais 100% presencial, né? Então é híbrido. E às vezes calha de que uma pessoa acaba não conhecendo a outra porque não bate os horários. Então a gente acha que tem que ter algum evento desse para que todo mundo se conheça melhor e tal. Não precisa ser nada muito sofisticado. Pode ser um jantar, pode ser um almoço, pode ser uma pizzada. Lá na Numeric, como a gente tem uma sede que tem um bom espaço, a gente costuma fazer um churrasco. Agora para julho, por exemplo, vai ter uma festa julina. Então vamos fazer um quentão, gastar 2 horinhas lá e o pessoal se diverte, custa muito pouco e eu acho muito legal para o clima, né? Ajuda a aproximar as pessoas. E tem um valor gigante, né? De fato tem. Isso mudou um pouco a minha visão já na Numeric, não mais naquele passado, porque a diferença entre uma firma gigantesca, né, uma corp, né, como é uma Big Four, para um negócio menor, né, como é o nosso, que é mais boutique, é que lá na corporação deu 6 horas e acabou. Não significa que você não possa ter amizades para fora do trabalho e tal, mas as equipes, elas não são assim tão unidas, até porque cada projeto é uma equipe diferente, né? Não necessariamente você vai trabalhar sempre com as mesmas pessoas, mas tudo bem, faz parte do jogo e você se acostuma com isso. E eu, de fato, naqueles anos e também depois nas outras empresas que eu trabalhei, não sentia falta desse tipo de coisa e realmente achava que não tinha diferença. Mas depois, quando você vai para um negócio menor e que as pessoas estão todas juntas todos os dias, ou deveriam estar, ou estavam até antes da pandemia, sim, aí faz a diferença. Como é um negócio menor, é importante que se crie esse clima de família, de bando, de camaradagem. É importante até em algum momento, por exemplo, de algum conflito que possa ter. Porque conflitos são normais, naturais do dia a dia, né? Sim.
Só que quando você tem esse sentimento de coleguismo, de família e tal, você dificilmente vai se exceder um com o outro. Porque você cria essa questão de coleguismo, você aproxima os laços. Respeito, né? E cria o respeito. Exatamente. Então. Empatia. Você conhece o outro, você coloca no lugar do outro. É verdade, concordo, é isso mesmo. Eu gosto de falar também que o lado difícil, acho que, de gestão de pessoas é a gente, o tempo inteiro, ser obrigado a sair da nossa zona de conforto. Porque tem coisa que, às vezes, nem é exatamente o que a gente acredita, mas se a gente conhece o outro, a gente sabe o que o outro precisa, a gente abre um pouco mão daquilo que a gente acredita e cede um pouco do que o outro precisa naquele momento. Então, eu vou dar um exemplo que pra mim foi um dos momentos que eu acho que virou uma chave em mim, Vitória como líder. Eu tinha uma pessoa que era uma pessoa muito incrível, ainda tá comigo até hoje lá dentro do time, uma pessoa incrível pro meu time, pra operação, e ela teve um chilique um dia. Ela tá me ouvindo, sabe que a gente conta pra todo mundo, e ela adora contar também essa história. Era um dia que ela não tava bem e ela teve um super chilique, assim, no meio da operação, surtou. E aí a minha velha Vitória, que tem o sangue quente também, teria feito a demissão na hora, assim, querida. Assim, desculpa, né? Chilique aqui não. E tchau. Só que eu tive que ter o sangue muito frio nesse dia pra colocar na balança, assim, tudo que ela já tinha feito até ali, que trouxe a gente até aquele momento, com todo o resultado e tudo que ela era, sabendo que existia alguma coisa de diferente naquele dia, porque ela não era, assim, essa pessoa que tava dando o chilique naquele momento. Engoli um pouco do meu ego, meu orgulho, porque, pensa, você como gestor sendo desafiado no meio do seu time, então você tem que reconhecer e levar em consideração muita coisa. E aí, naquele momento, assim, muita coisa mudou do que eu pensava até então, do que eu achava que tinha que funcionar, da velha Vitória que batia na mesa e, é do meu jeito, pra falar, não, querida, vem aqui, vamos conversar, o que tá acontecendo? Dela, quer me mandar embora? Me manda embora, me deixa embora. Eu falei, eu não vou te mandar embora. É isso que você quer? Então, agora que você não vai, você vai sentar aqui. É igual, você vai sentar aqui, você vai tomar essa água, você vai respirar e você vai me falar o que aconteceu hoje, o que é isso? Não, obviamente, assim, a gente tem que conversar, a gente tem que ajustar a rota, não é assim que funciona e aquilo não poderia se repetir nunca mais, não se repetiu nunca mais. Não teria uma nova chance para aquele tipo de atitude. Tem atitude que não tem nova chance, mas a gente tem que ponderar. E aí, engoli muito nosso ego, então aquele dia eu assim, saí totalmente da minha zona de conforto, encarei uma coisa que eu não tinha encarado até então e entendi que tem hora que a gente vai ter que ceder em algum momento e entender que existem situações que você vai ter que olhar um pouco mais com esse olhar de empatia que o Roberto falou, de respeito, de entender o outro, de levar em consideração tudo que aconteceu até aquele momento, né? E de entender a pessoa como indivíduo. Enfim, resumo da história, a pessoa tava passando por um momento super delicado naquele dia, que não tinha colocado pra fora, não falou, estourou, assim, da pior maneira possível. Acho que ela também aprendeu muito com isso. É hoje um dos principais talentos que a gente tem dentro de casa, que vem crescendo, assim, de maneira estrondosa. Ela aprendeu muito com a situação, eu aprendi muito como líder, eu falo até hoje, essa situação me ensinou muito, mas é um desconforto e o tempo inteiro a gente saindo dessa zona de conforto. Já que você falou nisso, você tem razão. Eu tenho essa percepção também. Conforme o tempo vai passando, eu acho que isso tem a ver com a experiência profissional, tempo de vida, da sua idade mesmo, né? Você normalmente não tem as mesmas reações que você teria quando é mais jovem. Você, para começo de conversa, quando você tem um comportamento assim, de um chilique, um surto, uma briga, né? Você pondera muito mais antes de entrar nessa vibe. Eu particularmente faço muito mais isso do que antigamente. Talvez numa situação como essa eu não teria um comportamento como esse de ponderar e tentar levar isso para um bom caminho. Talvez você vai entrar na briga também. O ego entra muito ali, né? Talvez seja isso.
Talvez com o passar do tempo você vai se desprendendo desse tipo de coisa. Não faz muito sentido. Então, nesse momento você tem que, de fato, ter sangue frio, abstrair, tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo. Se o negócio começa a ferver muito, eu acho que a melhor coisa a ser feita acaba a conversa naquele momento, tenta levar para um outro dia, se a coisa ferver mesmo. Sim. Toma um café, pede licença e vai para uma outra reunião, mas não tentar entrar no conflito ou no calor de uma coisa que, se mal conduzida, pode não ter volta. Exato. É um caminho sem volta, se não for. Dependendo de onde se chega esse tipo de conversa ou ofensa, a palavra que sai da boca não volta mais. Então, mas isso eu acho que é a maturidade nossa. Exato. A maturidade faz com que a gente faça dessa forma. Vai calejando, né? A gestão de pessoas também vai mudando o nosso estilo, a gente vai se adaptando. Acho que o gestor ele tem que também estar aberto a mudar, né? A enxergar também a mudança da própria geração. Você sim. Mas isso é uma questão de sobrevivência. Isso é uma questão de sobrevivência. Pensando do lado business, se a gente não se atualizar, se adaptar, a gente morre. Darwinismo, exatamente. Você tem que se adaptar. Quem não faz isso, em algum momento vai ficar para trás. Olha só, é uma coisa engraçada, né? Eu já estou com 54, né? Mas realmente, muitas vezes, eu acordo e fico pensando assim, nossa, mas eu já tenho 54, né? Às vezes você não se dá conta. Isso tem a ver também com um pouco de mentalizar que a gente não sabe tudo e, ao contrário, eu acho que a cada dia mais que passa, eu tenho a percepção de que eu não sei nada, que eu estou aprendendo sempre alguma coisa nova e que, na verdade, isso é combustível para mim, é combustível para eu ter tesão em fazer o que eu faço, né? Se eu me sentir acomodado ou se eu achar que eu sei tudo, deve ter alguma coisa muito errada comigo. Aí as pessoas vão perceber, porque a gente tem essa pegada de não parar. Estar atrás de novas tecnologias, estar atrás de tendências, tentar antever o que vem por aí, entender o que essas novidades podem trazer de bom para nós, enquanto profissionais, para o seu business. Eu acredito que a tecnologia ela serve mais para ajudar sempre do que o contrário. Talvez em algum momento você vai achar estranho, você não vai entender para que serve, mas se você começar a observar tendências, para onde as pessoas estão indo, para onde as corporações estão indo, você tem que prestar atenção. Eu costumo dizer que ninguém é líder por acaso. Eu sempre faço benchmarking. Benchmarking sempre para cima, nunca para baixo. Eu não gosto de comemorar que a minha firma cresceu e que está muito maior do que outras que talvez tiveram nosso tamanho. Não comemoro esse tipo de coisa. Eu sempre olho para cima. Como é que eu faço, o que eu tenho que fazer para melhorar a nossa eficiência, como é que a gente faz para crescer, ou como é que a gente faz para rentabilizar mais. Isso é uma coisa que tem que nos mover, ou pelo menos onde a gente trabalha tem que ser assim. Sim. O Cris falou isso aqui, né, quando ele teve que o lema dele é sempre, se ele é o cara mais inteligente da mesa, ele sai da mesa, porque ele quer ser um cara que aprende com os mais inteligentes. E eu acho que como empreendedor, esse é o segredo do negócio, a gente procurar se rodear de pessoas. Eu já fiz escalada em montanha durante alguns anos. Escalada? Lá em Minas Gerais. É mesmo? Quando você tá embaixo e olha pra cima, parece muito longe. No meio, se você olha pra baixo, você cai. É isso aí. Olha pra cima. Olhar pra Tem que cima. olhar para cima. Pra cima, senão você cai. Boa. Você cai.
Não tinha pensado nisso, porque eu também nunca fiz escalada, talvez eu devesse fazer. Ei, Roberto, você é cheio dos mistérios, né? Cada episódio eu vou conhecendo um hobby novo seu. Alexandre, o nosso tempo já super foi, o papo foi muito bom. Eu acho que é um papo necessário, né? A gente vem aqui e fala da parte boa, né? Gestão e crescimento e tudo que é legal, mas eu acho que o mais importante é a gente mostrar que nem tudo é flores, né? Nem pra quem já tem 70 colaboradores, que já tá um tempão fazendo negócio, que já veio de uma super escola que você veio, ainda assim encara os seus desafios de gestão. Então é importante a gente contar esse outro lado pras pessoas também e mostrar que faz parte do jogo. Ele também começou debaixo da montanha. Que ele começou debaixo da montanha, que subiu na sua jornada. Eu acho que os seus sims mudaram aí completamente a tua jornada, a tua história. E hoje você é uma pessoa que pode hoje dar sim para outras pessoas também começarem de baixo e irem ganhando escala, irem crescendo nas suas carreiras. Então, fico muito feliz de conhecer melhor a tua história, de poder me inspirar também em você. Acho que é para isso que a gente tá aqui. Faço do Cris as minhas palavras, fico feliz de sentar aqui porque eu fico aprendendo o tempo inteiro. Então, tô muito feliz e é muito bom a gente conversar com pessoas que acreditam em pessoas, né? Acho que esse mercado precisa cada vez mais acreditar que gente vem antes de tudo, que gente é a chave da estratégia do nosso sucesso e continuar acreditando. Negócio contábil, gente, é tudo. Né? É tudo. É tudo. É só tudo. É só É só tudo. tudo. Né? São as pessoas que fazem a diferença. Numa empresa de serviços, geralmente é assim, né? Mas eu acho que na contabilidade é ainda mais. Exato. Gente, é tudo e mais um pouco. E também é o maior custo do nosso DRE. Né? Não pode deixar de falar que, né, saber de gente também é saber dos números. Não é? Exato. Então, muito obrigada, Alexandre. Para as pessoas que quiserem conhecer a Numeric, conhecerem um pouco mais do trabalho de vocês, onde que elas acham? O nosso site é o www.numericbrasil.com.br e lá tem os links para as redes sociais. A gente está aqui em São Paulo, capital, mas depois da pandemia também a gente entendeu que não há limites para atendimento, inclusive internacionalmente. Legal. A gente tem clientes que a gente faz nos Estados Unidos. Muito bom. Um cliente americano que a gente faz aqui. Não tem problema com isso. Tecnologia hoje permite muita coisa. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito com o lado difícil de gestão de pessoas junto com o Alexandre da Numeric. Eu te agradeço e te espero também no próximo episódio. Até lá!